Olá ancestrais, seja bem-vindo ao canal Ancestral. Eu sou Rodrigo Altafim e hoje vamos dar sequência à nossa série Os Deuses Egípcios. E hoje eu falo para vocês sobre a deusa conhecida como Anket. Bom, Anket, que é do grego, era conhecida como Anux, ela veio da cidade conhecida do Egito como Aswan, ou Aswan, e onde ela protegia a primeira catarata contra os invasores sulistas, embora a sua própria aparência fosse um pouco como as pessoas do sul, do Egito. E como sua mãe Satet, ela também era uma deusa guerreira, cujo animal sagrado era a gazela. E ela era protetora da água doce e ela fazia a fertilização anual do Vale do Nilo, fazendo o afluxo da água lamacenta do sul, e a sua popularidade foi bastante constante ao longo de toda a época do Antigo Egito, quando o Egito também detinha os territórios do sul do Baixo Egito, que era na Núbia, no atual Sudão. Bom, se vocês gostaram, então acompanhem comigo. Bom, falando sobre as funções de Anket. Anket também era conhecida como Anuket, tá? Ela é descrita como sendo uma deusa da água, das cataratas do Nilo, das primeiras cataratas, e dos campos, e ela era uma deusa da fertilidade por estar ligada ao rio Nilo, ao fluxo das águas do rio Nilo. E como ela era protetora da água doce, e fazia essa parte de ser conhecida como fertilização, de ser uma deusa da fertilidade, a sua popularidade no Egito foi bastante constante ao longo do tempo, e durante também a época do Egito, quando detinha os territórios da Núbia. E muitas vezes ela era vista amamentando os faraós também. E Anuket, ou Anket, ela foi particularmente associada às cataratas inferiores perto de Aswan. E uma catarata e essas cataratas elas consistiam em pequenas ilhotas rochosas com cachoeiras, redemoinhos e corredeiras e de água bem cristalina. E houve 6 cataratas ao longo do rio Nilo e apenas uma catarata, essa de Aswan, que ficava no Egito. Os outros trechos, traiçoeiras do rio Nilo, estavam todos na Núbia, no atual Sudão. Ou na época também conhecido como Kush, e também na Etiópia, ou Etiópia. E agora é conhecido como Sudão. E as cataratas eram tão perigosas que ficavam intransitáveis, exceto nas épocas que era de grandes inundações, e essas cataratas mais ao norte do Nilo ficavam na fronteira entre o Egito e a Núbia. E Anuket, ou Anket, ela era a deusa de todas as terras do sul do Egito, que fazia essas fronteiras com a Núbia, e foi da onde dali ela recebeu o título de Senhora da Núbia. Bom, falando sobre a genealogia, ela era originalmente conhecida como filha de Ra, mas sempre foi relacionada a Satet, que era uma deusa guerreira da caça. E, por exemplo, essas ambas deusas, Satet e Anket, elas foram chamadas de Olho de Ra, juntamente com as filhas conhecidas de Ra, como Bastet, Hathor, Sekhmet e outras que já comentei nos vídeos anteriores para vocês. E além disso, ambas elas têm algum parentesco também com de alguma forma com o Uraeus. Vou pôr a imagem para você saber o que é o Uraeus, tá bom? E Anket, ela, em algumas tradições, ela foi conhecida como filha de Rinum ou Kinum com Satet, formando aí a conhecida Tríade de Elefantine, que era um antigo local no Egito. Bom, falando os locais de culto, um templo foi dedicado a Anket e foi erguido na ilha de Serheir. As inscrições que mostram um santuário, um altar dedicado a ela neste local foi feito pelo faraó conhecido como Sobek-hotep III, da 13ª dinastia, e depois, mais tarde, durante a 18ª dinastia, Amenhotep II, Amenhotep II, dedicou uma capela a essa deusa Anket. E durante o Novo Império, o culto a Anket, ou Anket, em Elefantine, ou Elefantina, no português, incluía uma procissão da deusa no rio durante o primeiro mês de Shemu. Shemu, para quem não sabe, é a época de inundações do rio Nilo no Egito. E as inscrições que mencionavam esse festival processional
continham nele Khnum, que é o pai dela, e Anuket durante esse período. E cerimonialmente falando, quando o Nilo começou a sua enchente anual, o festival, né, de Ankhet começava e as pessoas jogavam moedas, ouro, joias, presentes preciosos no rio, em agradecimento à deusa pela água vivificante, né, e pelos benefícios de retorno derivados, né, da riqueza fornecida por sua fertilidade. E esse tabu foi mantido no Egito, né, em algumas partes do Egito, contra comer peixes que eram considerados sagrados, que foi levantado durante essa época também, sugerindo que uma espécie de peixe do Nilo era um totem, né, dessa deusa Ankhet, e que eles foram consumidos como parte do ritual maior desse festival religioso Ankhet. Okay? Bom, falando sobre períodos atestados, as inscrições que mostram, né, que datam do período que tem conhecimento de Ankhet, é o que foi criado, né, pelo faraó Sobek-Hotep III, que é da 13ª dinastia do Egito. Okay? Bom, falando sobre iconografia, Anuket, né, ou Ankhet, ela foi imediatamente reconhecida por suas representações nas quais ela usava um cocar, né, distinto e incomum de altas penas de avestruz. E Anuket, ela estava intimamente ligada à Núbia, com o título, né, de Senhora da Núbia, que eram as terras que ficavam ao sul do Egito, e isso é altamente relevante para o seu estilo de cocar. Né? A imagem que eu vou pôr para vocês aqui é de um cocar núbio, né, usado por um chefe aí, da Núbia, e é semelhante a este com a coroa de Ankhet, né, e a sua base da coroa com o seu cocar é chamada de módios, né, e ela era usada uma base de cocares dos deuses tanto masculinos como os femininos, né, e referia-se a coroas, né, do Egito. Um outro símbolo associado a Ankhet como deusa da caça era a gazela, que se refletia em seu peito como a Senhora da Gazela. O símbolo de sua mãe, né, Satet, também outra deusa da caça, era o antílope. E ambos esses animais, né, foram encontrados pastando nas margens das partes mais ao sul do rio Nilo. Bom, falando sobre o nome e a ortografia, no Antigo Egito ela era conhecida, né, como Ankhet, né, ou Anuket, ou Anaka também. E o seu nome significa, numa tradução para o português, seria como agarradora ou a que gosta de abraçar, no sentido de que agarra com afetividade, né? Nesse sentido assim que o nome dela significa, que abraça, que agarra, o que aperta, o que abraça, no sentido ali de afetividade, né? E em grego, o nome dela era conhecida como Anukis, né? Ou Anukis. E às vezes também era escrito, né, como Anukis. Já, por exemplo, para vocês terem uma ideia, usando aí uma analogia, né, no Interpretatio Graeca, ela foi considerada equivalente, né, à deusa Hestia ou Vesta, né, na cultura grega. E vou pôr para vocês aqui os nomes, né? Então, Anuket, né, ou Ankhet, Ankhet também, e do grego Anukis, tá? Eu vou pôr aqui então para vocês o hieroglifo dela também, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, conhecendo um pouquinho mais sobre essa deusa da caça, né? Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva-se, né? E se você puder compartilhar nas suas redes sociais, eu agradeço muito, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!